O medo é uma raiz profunda, crescendo invisível sob a superfície da consciência, enroscando-se no inconsciente coletivo até se tornar impossível de erradicar. O ser humano sempre se achou no controle, o predador supremo, moldando a natureza como bem entendesse. Mas há coisas que não podem ser moldadas, há forças que dormem há séculos e que não aceitam ser perturbadas. Antigamente, os povos indígenas temiam as florestas não por ignorância, mas por sabedoria ancestral. Eles conheciam as histórias, os avisos sussurrados pelos ventos úmidos das matas fechadas. Eles sabiam que certas árvores nunca deveriam ser cortadas, mas nós esquecemos e em nossa arrogância escavamos o solo sagrado e libertamos algo que nunca deveria ter sido desperto. Nova Esperança, no interior do Pará, deveria ser um símbolo do progresso. Os jornais anunciavam a expansão das terras agrícolas e a chegada de novas indústrias. A floresta precisa ceder espaço para o desenvolvimento, dizia o prefeito em sua propaganda, enquanto hectares de mata eram derrubados sem qualquer cerimônia. Mas, em meio às árvores tombadas, havia uma que se recusava a cair. Seu tronco negro parecia ressecado, mas sua seiva escorria, espessa como sangue coalhado. Quem a tocava sentia a pele formigar, como se algo rastejasse sob a carne. Era uma árvore velha, esquecida, talvez maldita, mas ninguém se importou. O desmatamento seguiu sem interrupções. E então veio a primeira morte. João Dantas, um dos operadores das motosserras, foi o primeiro a notar algo estranho. Durante o trabalho, uma névoa verde escura começou a se espalhar ao redor da árvore. O ar ficou pesado, carregado de um cheiro enjoativo de terra úmida e carne apodrecida. Os pássaros silenciaram de repente e mesmo o som dos insetos desapareceu. Quando João tentou cortar a árvore, sua lâmina parou como se tivesse atingido metal. Frustrado, ele golpeou com mais força. O corte profundo liberou um líquido negro e espesso e espirrou sobre sua pele, ardendo como ácido. Os colegas riram quando ele xingou e limpou o rosto às pressas. Mas à noite, em sua casa, enquanto suava em febre, João percebeu que algo estava muito errado. Sua pele começou a rachar em fissuras profundas e dentro delas brotavam
pequenas raízes esverdeadas, pulsando como se fossem vivas. Seus olhos, antes castanhos, escureceram até se tornarem vendas vazias. Sua mulher tentou levá-lo ao hospital, mas João começou a tossir um líquido viscoso que cheirava a podridão. Seu corpo convulsionava de maneira inumana, como se estivesse sendo retorcido por forças invisíveis. Quando finalmente parou de se mover, sua esposa pensou que estava morto, mas então ele abriu os olhos novamente e o que havia ali não era mais João. Na manhã seguinte, o corpo de João Dantas desapareceu. A polícia foi chamada. Os moradores cochichavam teorias, mas ninguém estava preparado para a realidade. No entardecer, o padeiro da cidade viu algo cambaleando na estrada de terra. Era João, mas sua pele estava completamente escura, coberta por rachaduras profundas. Seus braços se moviam em espasmos e um zumbido baixo saía de sua boca, como o som de folhas secas sendo amassadas. Quando o padeiro correu para ajudá-lo, João rasgou sua garganta com as unhas que haviam se transformado em garras deformadas e afundou os dentes em sua carne, não para se alimentar, mas para espalhar a praga. Os dias seguintes foram um pesadelo. Os infectados apareciam de todos os lados, suas bocas sussurrando sons sem sentido, seus corpos retorcidos e cobertos de raízes que cresciam a cada hora. Eles não morriam como humanos comuns. O que quer que estivesse dentro deles os mantinha funcionando, mesmo quando seus órgãos falhavam. A cidade entrou em pânico. Famílias se trancaram em casa, mas não havia proteção contra o inimigo que rastejava pela pele, infiltrava-se pelo ar e crescia de dentro para fora. Cada gemido na noite significava que mais um morador tinha sido tomado. Nova Esperança estava condenada. O hospital local foi o primeiro a colapsar. Enfermeiros tentavam conter os pacientes que chegavam gritando, rasgando as próprias roupas para coçar a pele, como se algo estivesse se movendo dentro deles. As câmeras de segurança registraram o horror, mas os vídeos nunca chegaram à mídia. Um dos médicos gravou uma chamada de emergência para Belém antes de desaparecer. Eles estão brotando, meu Deus, eles estão brotando dentro de nós. Quando as autoridades chegaram, não havia ninguém para atender. O hospital estava repleto de corpos fundidos ao chão, como se raízes os tivessem tragado. A cidade foi posta em quarentena. Nenhum morador podia sair. Os soldados enviados para conter a crise desapareceram um por um.
Alguns foram encontrados dias depois, com olhos cobertos por musgo e bocas costuradas por raízes finas. Outros simplesmente evaporaram na névoa esverdeada que tomava as ruas ao entardecer. A floresta ao redor parecia ter ficado mais densa, mais próxima, como se estivesse crescendo em direção à cidade. Mas ninguém sabia ainda que Nova Esperança já não pertencia mais ao mundo dos vivos. Quando a comunicação com a cidade foi perdida, o governo agiu. Helicópteros sobrevoavam Nova Esperança e viram apenas ruínas cobertas de vegetação. Mas não foi o tempo que destruiu os prédios. Foi algo mais rápido, mais brutal. As casas estavam retorcidas, paredes enegrecidas, como se tivessem sido devoradas por algo vivo. No meio das ruas, os corpos dos moradores estavam fundidos ao asfalto, suas bocas abertas em expressões congeladas de agonia. Mas nenhum urubu sobrevoava o local. Nada se alimentava deles. A decisão foi tomada: erradicar o que restava. Mísseis incendiaram a cidade, reduzindo tudo a cinzas. Mas, quando os soldados retornaram para verificar os destroços, encontraram as árvores intactas, enfileiradas como sentinelas. Entre elas, formas humanas pareciam presas nos troncos, rostos distorcidos emergindo da casca como estátuas de madeira. E então, um vento frio soprou e as árvores sussurraram. Não era apenas o som do vento passando pelos galhos, era algo inteligente, algo que estava esperando. Os relatórios oficiais registraram Nova Esperança como vítima de um incêndio florestal. Nenhuma menção aos desaparecidos, nenhuma explicação para os corpos que jamais foram encontrados. Mas os moradores das cidades vizinhas contam histórias. Às vezes, no meio da noite, o vento carrega vozes da mata fechada. Não são animais, não são humanos. São lamentos, choros distantes, como se os mortos ainda tentassem escapar. Mas ninguém mais ousa se aproximar da área. Hoje, onde antes existia Nova Esperança, há apenas uma floresta densa e estranha, onde as árvores crescem de forma incomum, retorcidas, quase humanas. Mas os que passam perto dizem que, se você olhar bem, pode ver olhos entre as folhas, e se escutar com atenção, pode ouvir a floresta respirando.